concurseiro, olá concurseira, aqui Cláudia Redim, servidora pública estadual e professora de legislação. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar aulas voltadas para concursos públicos, simulados, revisão de algumas leis para concursos públicos. E hoje, nesse vídeo, eu quero responder a uma pergunta que muitos alunos me fazem. Como estudar legislação para concursos municipais? E por que para concursos municipais? Porque geralmente esses concursos, eles vão nos exigir, no mínimo, 3 leis. A lei orgânica do município, que é a lei mais importante e está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro, o regime jurídico único dos servidores públicos e o plano de carreira, que são leis extremamente extensas, que costumam aí ter mais de 100 artigos, muitas páginas, e aí é um material volumoso e que não costuma ser o único conteúdo exigido na tua prova de concurso. Então essa pergunta ela vem no sentido de como que a gente pode fazer um estudo eficiente da legislação e ter um bom desempenho na prova de concurso. Bom, eu quero trazer aqui alguns passos que me fizeram ser aprovada em vários concursos, tanto municipais quanto estaduais, e inclusive em primeiros lugares, e o básico que eu acredito que bem feito, ele se torna muito eficiente e pode nos levar inclusive a gabaritar as questões de legislação. Antes da gente falar propriamente do estudo, antes eu quero falar de 2 pontos que são essenciais, que é a análise do edital e o ter um material de estudo. Na análise do edital, eu quero registrar que eu acho muito importante a gente examinar a parte de legislação, identificando se as leis são exigidas na íntegra ou em pontos, porque se são exigidos pontos, né? Eu pego lá a Constituição Federal, que pode estar prevista na parte de legislação, e vai cair somente direitos e garantias fundamentais. Isso torna o nosso estudo mais fácil e eu vou lá destacar apenas esses artigos para o nosso estudo. Então, você precisa identificar se na parte de legislação está sendo exigido leis na íntegra ou pontos de leis, tanto federais quanto municipais, e Constituição costuma ser cobrado na parte de legislação. O segundo ponto é você identificar o peso das questões de legislação na sua prova, que costumam ter um peso inferior à parte de conhecimentos específicos, e se essas questões elas possuem uma pontuação mínima, né? O que isso quer dizer? Que se você não fizer um número X de pontuação nas questões de legislação, você pode ser desclassificado do concurso público. Com relação ao seu material de estudo, eu quero sugerir que você faça o seu material, o que me parece que é algo bem bacana, porque você pode formatar ele do seu modo. Eu costumo gostar de deixar um espaço para que eu possa escrever, colocar esquemas, fazer pequenos esquemas, lançar questões de concurso. E aí, um instrumento bem interessante é você baixar do site da Câmara dos Deputados ou em site de leis municipais a legislação em Word, para que você possa formatar esse material. Você vai garantir que a lei está atualizada, mas você vai formatar esse material da forma que ficar melhor para você, deixando espaço para escrever, a margem do tamanho que melhor lhe parece, numa letra, numa fonte um pouco maior, se você tem um pouco mais de dificuldade, um pouco menor, se você quer colocar mais conteúdo, ou seja, você estabelece a sua formatação e aí o material ele fica mais interessante visualmente para a gente estudar. E aí, para mim, a dica mais importante é que na parte de legislação a gente não vai fugir de uma leitura na íntegra dessa lei, né? Até porque o examinador na parte de legislação quer o seu conhecimento a respeito da lei.
Mas o que para mim é mais importante em leis muito extensas é a gente, a partir de provas anteriores de concursos públicos, de provas anteriores da banca do seu concurso e na ausência dessas provas, por meio de questões de concurso, a gente filtrar os assuntos que são mais cobrados nessas leis. Pela análise de provas anteriores, a gente vai conseguir entender aquilo que é objeto de atenção do examinador, aquilo que é mais cobrado e mais, dentro dos artigos, aquelas palavras que o examinador costuma modular, costuma substituir para nos induzir em erro. Então, esse filtro a partir das questões, ele nos permite focar naqueles institutos e naqueles assuntos que são mais cobrados, porque a gente vai perceber a partir dessa análise, e que a nossa leitura ela seja a nossa leitura de lei, que pode parecer num primeiro momento chata, cansativa, ela possa se tornar numa leitura estratégica, porque a gente vai olhar para a lei com o olhar do examinador. E depois do filtro dessas questões, porque esses exercícios eles serão importantes para a gente identificar numa lei de 100 artigos aquilo que é mais cobrado, que a gente possa, fazendo essas anotações dos nossos erros, dos pontos mais cobrados, das expressões no artigo que o examinador costuma trabalhar, a gente, a partir dessa análise, a gente possa elaborar o nosso material de revisão. E aí eu quero sugerir para você não pegar materiais de revisão prontos, não, que você, a partir dessa análise de provas anteriores, não só identifique esses temas mais cobrados, mas elabore o seu material de revisão, anotando inclusive aquilo que você errou ao realizar exercícios, porque o nosso erro ele precisa ser valorizado, porque ele vai ser uma fonte de aprendizagem. E aí a gente sabe que a gente aprende pela repetição e que a gente consolida o conhecimento na nossa memória a longo prazo a partir das revisões. Você vai conseguir tornar o seu estudo menos cansativo, mais eficiente, e você vai conseguir potencializar o seu desempenho na hora da prova. Então, valorize a análise de provas anteriores, a realização de simulados e exercícios. A partir dos exercícios, faça anotações e a partir disso elabore o seu material de revisão, que vai ser um material customizado a partir dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Espero que essas dicas sejam úteis para o seu estudo na parte de legislação para concursos municipais. Eu agradeço a vocês e te aguardo no próximo vídeo.